boa noite. E para nos inteirarmos do assunto que vai ser discutido hoje, vamos nos reportar a Salvador, nossa antiga sede. É um episódio muito interessante. A Cemiteirada. Extraordinário acontecimento teve lugar na Bahia do século passado, uma revolta contra um cemitério. O episódio, que ficou conhecido como Cemiteirada, ocorreu em 25 de outubro de 1836. No dia seguinte, entraria em vigor uma lei proibindo o tradicional costume de enterros nas igrejas e concedendo a uma companhia privada o monopólio dos enterros em Salvador por 30 anos. A cemiteirada começou como uma manifestação de protesto provocada pelas Irmandades e Ordens Terceiras de Salvador, organizações católicas leigas que, entre outras funções, cuidavam dos funerais de seus membros. Naquele dia, a cidade acordou com o barulho dos sinos de muitas igrejas. Os mesmos sinos usados na convocação para missa, procissão, festas religiosas e funerais eram agora dobrados para chamar ao protesto coletivo. A reunião fora marcada para acontecer no terreiro de Jesus, no adro da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos. De suas sedes, marcharam para ali centenas de membros de irmandades. Na praça do terreiro estavam, além da Igreja de São Domingos, as igrejas do antigo Colégio Jesuíta, atual Catedral, e a de São Pedro dos Clérigos. Do terreiro, por sobre os telhados dos sobrados, era possível ver todas as torres de muitas igrejas, inclusive a Sé, que abrigava centenas de irmandades. Do terreiro, os manifestantes seguiram para a Praça do Palácio, hoje Praça Tomé de Souza ou Municipal, uma caminhada de poucos minutos. Os confrades lá chegaram com pompa, vestindo seus hábitos e capas, carregando cruzes e as coloridas bandeiras que identificavam cada irmandade. Uma verdadeira procissão religiosa que tirou a legitimidade do uso da força contra os participantes. Mas não só membros de irmandades responderam aos chamados dos sinos, logo apareceram outras pessoas. Nos dias anteriores, circulava um abaixo-assinado denunciando os cemiteiristas, como foram rotulados os adeptos do Campo Santo, pois este era o nome do novo cemitério. Em frente ao palácio, muitos discursos foram feitos contra a empresa e o manifesto de 280 assinaturas. Enquanto dialogava com os líderes, o palácio seria invadido por manifestantes, membros ou não de confrarias. Perto da praça ficava o escritório da empresa funerária, que foi apedrejado enquanto os manifestantes gritavam com um dos sócios: "Morra, José Antônio de Araújo". Palavra de ordem que, numa revolta desse tipo, era de uma adequação retórica perfeita. No Campo Santo, o estrago foi quase completo. Nem a capela foi poupada, sendo atacada ao som de seu próprio sino. Terminada a operação no Campo Santo, os manifestantes retornaram ao centro da cidade, triunfantes e com grande alarido. De maneira mais calma, a cemitéria continua à noite. O povo de Salvador iluminou suas janelas com as velas e tochas, como era de costume por ocasião do júbilo público. Os manifestantes deram um caráter ritualístico à revolta. Naquela noite, ainda se ouviram pela cidade gritos esporádicos de "morra ao cemitério". A maioria parecia sentir alegria pela destruição do estabelecimento, que acreditavam significar a destruição da Igreja Católica. Trecho do livro A Morte é uma Festa, Ritos Fúnebres e Revolta Popular no Brasil do século XIX, de João José Reis. Muito obrigada, João Freire, pela aclamação. Ao final, nós voltamos a nos encontrar para que você possa, mais uma vez, finalizar, fazer uma nova contribuição. Agradecemos a sua presença e, em tempo, reiteramos aos presentes que, por gentileza, mantenham as câmeras desligadas e os microfones para que essa nossa live ela possa fluir com possa fluir de forma mais tranquila, digo dessa forma.
E para dar continuidade a esse momento, eu convido o Jonatas, que vai fazer a apresentação daqueles que hoje vão nos abrilhantar com sua fala, e assim daremos prosseguimento a esse evento, essa nossa 16ª live, convidando sempre a vocês e agradecendo a presença, para que possamos cada vez mais fazer esse evento se tornar mais bonito, mais forte e tão representativo dentro do nosso cenário regional. Jonatas? Olá a todos, boa noite. Eu me chamo Jonatas Costa, sou mestrando em História da UFES, faço parte da comissão organizadora do evento e hoje eu sou o coordenador dessa 16ª live do Clio Digital. Bem, a live de hoje tem como tema a Igreja Católica em Sergipe no final do século XIX e temos como palestrantes os professores Péricles Moraes e Antônio Nivaldo Souza. O professor Péricles é doutor em Sociologia e é professor do Departamento de Ciências Sociais e dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e em História da UFES. Já o professor Antônio Nivaldo é doutor em História, professor também da UFES, mas do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFES e é o criador e o coordenador geral do Clio Digital. Eu peço, por favor, aos professores que liguem as suas câmeras para que todos possam vê-los. E desde já agradeço a disponibilidade deles nessa noite e agradeço a presença de todos por estarem presentes conosco nessa segunda-feira. Sem mais delongas, eu passo a fala ao professor Péricles. Professor, o senhor terá 30 minutos para a sua apresentação. Quando faltarem 5 minutos para acabar o tempo, eu lhe aviso para que o senhor possa encaminhar para o encerramento da sua fala. Como diz o próprio professor Antônio Nivaldo, sinta-se à vontade, sinta-se como se estivesse numa conversa entre amigos, falando sobre os seus estudos, e peço que nesse início que o senhor se apresente, né, mais detalhadamente o seu currículo, a sua trajetória, e depois pode seguir adiante. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vindo. Está ok aqui. Bom, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer imensamente ao professor Antônio Nivaldo pelo convite para estar participando dessa importante atividade que se iniciou no mês de setembro e vai até o final do ano. Dizer que a gente já tinha conversado em algum momento no começo do ano de pensar também a produção de drops, né, de quadros para a Rádio UFES, e esse convite ainda continua de pé, professor Nivaldo. E queria saudar aqui, especialmente a professora Verônica Nunes, que eu já vi que está aqui conosco, que juntamente com o professor Nivaldo foram responsáveis pelo início das minhas pesquisas sobre a religião em Sergipe, inicialmente no âmbito do importante grupo de pesquisa que foi criado lá em 96, quando o professor Nivaldo tinha acabado de chegar do mestrado, depois, juntamente com a professora Verônica, que já estava na UFES, e desse curso surgiram vários professores e pesquisadores que hoje continuam atuando na área. E o que eu vou falar é, inclusive, fruto do trabalho que eu desenvolvi com a professora Verônica Nunes, que foi minha orientadora da graduação, no trabalho sobre a Irmandade do Rosário, justamente a Irmandade, uma das Irmandades da então Freguesia Nossa Senhora da Guadalupe de Estância. E também parte do trabalho que eu desenvolvi no mestrado, sob a orientação do professor Francisco Zé Alves, que avançou um pouco o século XIX, e que, de certa forma, vai ser aqui complementado juntamente com o professor Antônio Nivaldo. Então, a nossa ideia é justamente pensar essa religiosidade em Sergipe, e, obviamente, que a gente não vai optar por trabalhar narrativas, diríamos, mais com fatos, mas, na verdade, a ideia é tentar entender toda a trajetória dessa religiosidade, no sentido mais amplo, que se inicia com o período colonial e, de certa forma, ainda vamos encontrar elementos, resquícios, até mesmo no pleno século XXI.
E dizer que a escolha da Semiterada foi basilar, foi fundamental, importantíssima, além de ser uma das obras preferidas das minhas leituras, né, a tese de João José Reis é um clássico, é uma tese monumental, é um dos melhores livros que eu já li em minha vida. Ela traz um episódio extremamente significativo para a gente entender esses processos religiosos que envolvem, inclusive, a nossa realidade sergipana. Eu vou trazer aqui alguns slides. Geralmente o professor se empolga e fala muito, né, professor Nivaldo? Então a gente vai tentar aqui estabelecer uma fala, diríamos, muito mais objetiva para a gente, inclusive, fazer esse debate aqui juntamente com os demais colegas. A professora Verônica registrou aí, a professora Beatriz Góes Dantas está aqui conosco, uma honra tê-las aqui conosco. Pensar a religiosidade de Sergipe a partir do século XIX, e aí a gente está tomando o século XIX considerando o nosso bicentenário, que foi, de certa forma, prejudicada por conta da Covid-19, todos os esforços comemorativos, todos os esforços de certa forma, de comemorar esse bicentenário, mas, de certa forma, essas atividades remotas, elas trazem, e elas possibilitam, inclusive, essas discussões. A professora Terezinha também está presente, agradeço imensamente, e vou falar, sobretudo, do século XIX, e vocês vão entender que é muito mais fácil falar, de certa forma, da religiosidade no século XIX do que, necessariamente, no início do século XX, sobretudo das primeiras décadas do século XX, pelas fontes que eu utilizei para a realização desse trabalho. Inclusive, há de se registrar também um livro que a professora Beatriz Góes Dantas teve um esforço inicial monumental de publicação, que é o Anuário Cristovense Sociedade de São Cristóvão, de Serafim Santiago, que era um manuscrito que nós trabalhamos, eu, a professora Beatriz, o professor Itamar, fizemos essa publicação justamente de trazer trazer a memória, trazer as práticas religiosas de Sergipe a partir das memórias desse importante personagem da cidade de São Cristóvão, que viveu de 60 a 32, 1960 a 1932. Então, para a gente, eu vou aqui expor algumas imagens, para a gente entender, não sei se está aparecendo aqui, pronto, agora, isso. Professor Nivaldo, por favor, me ajude, que a gente, de certa forma, acaba tendo que desenvolver habilidades com relação bom, acho que está aparecendo para todo mundo aí, né? Por favor, Nivaldo, confirme. Ok? Sim, professor, está sim. Ok, obrigado. Então, o que eu estou chamando de práticas católicas de Sergipe no 800, justamente do século XIX, e como eu falei, a minha ideia aqui é trazer as práticas, não trazer os processos, os personagens, mas, sobretudo, tentar entender essas práticas religiosas, e, como eu falei, isso está publicado, e, sobretudo, nesse trabalho que eu realizei na minha dissertação de mestrado, que eu trato da questão da diocese, mas eu acabo recuando um pouco no século XIX para explicar a instalação da diocese de Aracaju em 1910, e que, de certa forma, o professor Nivaldo vai também trazer com a sua tese de doutorado, que também trata desse período. Bom, primeiro, entender que a gente falar de práticas católicas de Sergipe possibilita a reconstrução dos traços católicos e, sobretudo, da identidade sergipana ao longo do século XX. E é interessante porque a minha fala aqui, os dados que eu utilizei foram, sobretudo, os dados oficiais, de certa forma, porque o discurso que eu pelo qual eu vou me basear, e as fontes pelas quais eu vou me basear, estariam associadas às chamadas posturas e discursos dos agentes eclesiásticos, principalmente frente às condições dos espaços sagrados, as práticas de sepultamento, como essa que foi citada aqui no texto do João José Reis, a Semiterada, que é do livro A Morte é uma Festa, e também da questão do culto aos santos, a questão do clero, da difusão de ideias liberais na sociedade sergipana. Por que eu falo que a minha fala,
as minhas principais fontes seriam as posturas e discursos dos agentes eclesiásticos, sobretudo dos padres, que aqui existem em Sergipe, porque a gente está falando de uma religião associada ao Estado luso, ao Estado português, que depois ao Estado brasileiro, a partir da Constituição de 1824, não há mudança, a gente tem uma religião oficial, a gente tem uma religião que era parte da administração colonial e imperial, e, de certa forma, você tem uma oficialização de um culto que vai possibilitar também uma maior quantidade de fontes, sobretudo considerando que esse padroado, mesmo a partir de 1824, que é 4 anos depois da independência de Sergipe, já a gente está falando da nação brasileira, está falando de um império brasileiro, a gente vai manter o padroado, que era um acordo realizado entre os reis católicos, sobre as coroas católicas ibéricas, né, tanto Espanha como Portugal, que estabeleciam que haveria uma religião oficial do Estado, mantido por esse Estado, por essa coroa, depois pelo Império Brasileiro, e que, respeitada a religião oficial, ninguém seria perseguido por questões religiosas. Lógico que essa questão, ela muda a partir da chegada de Dom João VI, com toda a corte que chega aqui no Rio de Janeiro, há um pacto com os ingleses, mas, sobretudo, isso é reforçado na Constituição de 1824, na qual você tinha uma religião oficial, você tinha algumas liberdades, mas, de certa forma, desde que essas liberdades para as outras religiões não chegassem a ameaçar qualquer presença pública da chamada religião oficial. E aí você tem essa composição eclesiástica em Sergipe, você tem inicialmente uma vigaria geral, que foi constituída ainda no século XVII, depois você tem 9 freguesias ao longo do século XVII até as primeiras décadas do século XVIII, e depois, até o final do século XIX, você tem, diríamos, uma vigaria geral e mais 33 freguesias, que eram os nomes pelos quais as cidades eram nomeadas. Então, você tem um conjunto de 33 freguesias que eram, de certa forma, muito próximas à própria divisão das cidades. Obviamente que algumas cidades poderiam ter mais de uma freguesia, como, por exemplo, a freguesia Nossa Senhora do Amparo de Estância, que seria algo similar ao que nós chamamos hoje das paróquias. Bom, entender diríamos, essas nomenclaturas, essa composição das freguesias de Sergipe, possibilita justamente entender o surgimento das povoações urbanas, entender como as cidades, sobretudo as cidades coloniais, de certa forma também as cidades imperiais, foram, de certa forma, construídos a partir desses prédios eclesiásticos, esses prédios religiosos, sobretudo, considerando que havia uma religião oficial, que era a religião católica, no qual o Estado era obrigado a custear, inclusive, a construção também de templos. E aí tem várias pesquisas, tem vários estudos, o próprio texto clássico do Célio Buarque de Holanda, quando vai comparar as cidades portuguesas com as cidades espanholas, onde ele vai pensar diríamos, o português como semeador e o espanhol como ladrilhador, sobretudo pensar como essas cidades tinham como centro o espaço do clero, a igreja e o cemitério, e a partir delas que o conjunto urbano foi se formando. Tem até um clássico texto do Murilo Marcos sobre as cidades no Brasil. Então, a gente pode, primeiramente, entender a nossa formação sergipana no século XIX, sobretudo a partir desse posicionamento central dos templos, e aí você tem, de certa forma, como eu falei, todas essas questões aparecem num conjunto de documentos que é um fundo riquíssimo que existe no Arquivo Público do Estado, que é o AG4 Clero. Você tem em torno de mais ou menos 33 pacotilhas, em torno de aproximadamente 8.000 documentos, alguns, inclusive, em estado de deterioração bastante avançado, mas que possibilitam entender essas práticas católicas, porque justamente esses padres, enquanto funcionários do Estado, passaram a relatar nas cartas e nos ofícios ao presidente da província, ao vice-presidente, ao delegado de polícia, ao inspetor escolar, uma série de autoridades locais, sobretudo em Aracaju, São Cristóvão depois de Aracaju,
passam a relatar, e, sobretudo, prestando conta das atividades, das práticas católicas ao longo do século XIX. E aí, nesse sentido, em alguns momentos, até recorrendo às autoridades policiais. Então, o que eu vou falar aqui, de certa forma, está presente nessa documentação, que eu passei também a dialogar com a bibliografia que tratava da questão no âmbito mais amplo, no âmbito nordestino e âmbito brasileiro. Então, uma primeira preocupação, e aí que envolve toda essa discussão, que inclusive foi trazida aqui há poucos instantes com a questão da cemiterada, tem toda uma preocupação com a regulamentação da presença da religião nesse espaço público. A gente já pode falar da esfera pública no Brasil a partir de 1822, com o nosso processo de independência, e essa esfera pública, ela, como eu falei, vivíamos num regime religioso, num Estado religioso, não havia um regime de laicidade somente a partir da República, e você tem todo um esforço de normatização dessas práticas religiosas e não religiosas nesses espaços que eram considerados espaços de culto público. E você observa as correspondências falarem de falta de recursos, de que esses espaços não eram respeitados, então havia toda uma preocupação com a disciplinarização desses espaços, sobretudo quando envolvia cerimônias religiosas e até enterramentos, como foi o caso, por exemplo, do episódio que acontece em Salvador, que aconteceu em alguns sentidos também aqui em Sergipe, não com peso, com diríamos, o volume que aconteceu com o cemitério do Campo Santo de Salvador. Então, há todo um esforço, inicialmente, de controlar esses espaços, adequá-los, segundo os padres, a práticas, diríamos, moralmente aceitas no âmbito do catolicismo, e aí é muito fácil entender o que a gente está falando aqui, dessa centralidade desses espaços religiosos, como também o espaço norteador das cidades, e como todos nós sabemos, quem pesquisa, sobretudo, sabe que as cidades eram formadas a partir desse núcleo central, que é o núcleo das igrejas, das capelas, geralmente localizadas, e deveriam ser localizadas no local mais alto das cidades, para ter, inclusive, ter uma visibilidade maior para quem chegava naquele espaço, e aí não é muito difícil a gente entender a própria localização, o exemplo da Praça de São Francisco, em São Cristóvão, que recentemente ganhou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. E outra questão é a devoção dos santos. Então, primeiro, como eu falei, a questão do espaço, né? O espaço é o elemento de normatização, a religião enquanto um espaço de normalização das práticas cotidianas, e também de formação das cidades. O segundo aspecto, que aí eu inclusive eu vi bastante na documentação, todo o esforço eclesiástico, e aí os documentos apontam muito nesse sentido, de tentar normatizar também, diríamos, as práticas do chamado culto popular dos santos, versus um esforço de normalização a partir do clero desses cultos. Então, nós estamos falando de um catolicismo que a gente pode também chamar de um catolicismo leigo, né? Com experiência muito marcada à reza, ao texto, à bênção, à confissão, do que a missa e a comunhão, principalmente que nós tínhamos, apesar de termos uma ampliação da quantidade de freguesias ao longo do século XIX, mas a gente ainda tem uma deficiência do chamado aparato burocrático do sistema religioso, que no caso do catolicismo seriam os padres, bispos, por exemplo. Então, nesse sentido, você tem uma fé muito mais vivida às margens da determinação da igreja, sobretudo porque haviam pouquíssimos padres que fossem capazes de dar conta de freguesias tão grandes e de espaços bastante distantes, principalmente considerando a dificuldade de locomoção que havia aqui em Sergipe, por conta da ausência até de estradas. Nesse sentido, a festa do padroeiro era muito importante, e aí toda a presença de pessoas, do chamado festeiro, os donos da festa, que eram, inclusive, parte da nossa elite local, que era responsável pelo custeio dessas festas, e, sobretudo, isso vai implicar uma relação de cordialidade com os santos, e, sobretudo, com o manuseio das imagens. E aí, nesse sentido, eu queria só destacar aqui um documento importante, que é ilustrativo do que eu estou falando, que é o ofício do vigário Miguel Teixeira de Azevedo Santos, de 1838, ao presidente da província de Sergipe,
que pedia auxílio policial, sobretudo no subúrbio da cidade de Estância, na então freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, alegando que as pessoas, na época do período natalino, todo aquele ciclo de Natal que se encerra com a festa de Reis, quando a gente começa a desmontar os presépios, então todo aquele ciclo natalino, as pessoas organizavam os presépios nas suas casas e misturavam, segundo o documento, bonecas com diríamos, os elementos que compõem o núcleo de um presépio natalino. Então, nesse sentido, falava-se que se misturava com outros elementos, chamados elementos profanos. E isso tem muito a ver com as tradições do Nordeste, né, sobretudo do presépio nordestino. Eu tinha uma tia lá em Estância que até posto de gasolina da Playmobil ela colocava, que ela saía jogando tudo que era brinquedo dos netos para montar aquele presépio com aquela cena clássica, a cena básica do nascimento de Cristo, e a ideia de uma cidade em volta. E isso era considerado pelo padre, pelo então vigário de Estância, o Miguel Teixeira, como um abuso, como desrespeito, como uma não distinção entre o sagrado e o profano. Vale ressaltar, então, seria um exemplo aqui, que a gente está observando, todo esse presépio com foguetes nordestinos. Isso era considerado uma imoralidade pelo clero no século XIX, e é uma tradição que ainda persiste no Nordeste. E há também uma preocupação com as festas católicas, com as normatizações dessas festas católicas, que eram consideradas, segundo os padres, indecorosas, prejudiciais. Então, fala-se que as festas eram realizadas nos subúrbios sem pompas, exteriores, com portas abertas, com leilão, com proveito próprio. E aí fala-se muito da ideia de que essas práticas ofendiam a religião do Estado, ofendiam a religião oficial, com o uso descontrolado de bebidas, e, sobretudo, a ideia de que essas práticas elas eram abusivas, elas precisavam ser, sobretudo, combatidas, principalmente quando envolvia a condição leiga, ou seja, o catolicismo leigo, principalmente a partir das confrarias e irmandades religiosas. E há uma questão também que é bastante recorrente, que é o desrespeito aos dias sagrados e de descanso. Como todos nós sabemos, sobretudo domingo, seria aquele dia para as pessoas terem direito a ir para o culto, mas há também de se considerar que haviam dois calendários religiosos, sobretudo calendários que também envolviam a questão das colheitas, e que nem todos podiam participar, então havia, diríamos, a presença de vários calendários. Então, essas tensões ainda continuam, né? As tensões que envolvem, por exemplo, a lavagem da concessão da concessão na Catedral Metropolitana, né? Todo o debate que existe, alguns padres autorizam, outros não, todas as tensões que acontecem, por exemplo, também em Laranjeiras, com relação à Irmandade de Santa Bárbara, também uma questão que ainda persiste. E aí você tem alguns exemplos, e essa mistura, né, essa questão do sagrado profano ainda é uma questão extremamente emblemática. Então você tem aqui uma festa de padroeiro muito bonita, com, diríamos, cantores e artistas, com música que não seria necessariamente música religiosa. Eu lembro, de forma bem emblemática, para mim é um exemplo que é bem emblemático a gente entender essas situações. Uma vez, em Carmópolis, viajava pela região norte do estado, estava lá no fundo do micro-ônibus da Coppertause, show do padre Fábio de Mello, na festa de Carmópolis, e no mesma noite ia ter, no mesmo palco, o show da banda Garota Safada. Então, essa síntese, esse hibridismo que, no século XIX, guardadas as devidas proporções, também era considerado, para a população, com algo bastante recorrente, mas que, na visão de alguns padres, era algo que deveria ser combatido. E esse clero sergipano, e aí essa é uma questão muito recorrente, e essa vai ser, inclusive, uma das primeiras medidas adotadas por Dom José, quando a diocese é instalada a partir de 1910, e ele chega em 1911, é a criação de seminário para atender somente a presença de poucos padres aqui locais. E aí você tem, sobretudo, como eu falei, sacerdotes sempre escassos, paróquias muito vastas, distâncias extremamente difíceis de serem percorridas, e
pouquíssimos padres seculares, sobretudo controlados pela autoridade episcopal. E, inclusive, alguns padres eram nomeados e só viam o seu bispo uma vez na vida, ou talvez nem viam o bispo pela distância que havia, sobretudo, entre esse controle do padre, né, do bispo pelo padre, pelo pároco local. E aí você tem uma série de denúncias que eram feitas pela população, pelos próprios documentos. É interessante que eu também encontrei muitos documentos de autoridades para também a Igreja Católica, sobretudo para a Vigaria Geral. Então, a diocese, como eu falei, ela vai tentar responder essas questões. Então, como eu falei, e aí, por favor, já encaminhando aqui para as conclusões, e espero que não tenha passado o tempo, primeiramente, fiz esse esforço um pouco, talvez, muito audacioso, de tentar entender os traços dessa religiosidade. Como eu falei, é possível entender essas práticas que estariam à margem de um catolicismo oficial, embora, sobretudo, a partir da fala desse catolicismo oficial, do discurso desse catolicismo oficial. Então, você tem uma religião extremamente leiga, com presença de poucos padres, bastante distantes das prerrogativas de Roma, um catolicismo, sobretudo, medieval, sobretudo, com elementos muito próximos daquela religiosidade medieval, com muita procissão, com todos os elementos que o barroco vai trazer mais no mundo moderno, mas, de certa forma, que seria elemento dessa espetacularização medieval, e, sobretudo, um catolicismo muito mais social, onde o padre era muito mais envolvido com a comunidade, e, sobretudo, o catolicismo familiar, sobretudo, com muitas práticas realizadas nos espaços do lar, nos espaços das casas das pessoas. Então, e aí, ao longo do século XIX, e o professor Linivaldo vai falar um pouco sobre esse aspecto, você tem práticas religiosas centradas no culto aos santos, que aí você tem toda uma relação de autonomia com relação ao padre, e, sobretudo, com uma relação de cordialidade com relação aos seus santos. Vários tipos de agentes religiosos, além do padre, os beatos, rezadores, benzedores ou benzedeiras, sobretudo. A presença marcante de irmandades religiosas, leigos pouco assistidos, cultos domésticos, sobretudo uma religião festeira, sobretudo as festas enquanto espaço de sociabilidade. Então, como eu falei, é uma religiosidade leiga, pouquíssimos padres, praticamente não havia distinção entre clero e povo, não havia estudos doutrinários, pouquíssimos estudos, muita reza e pouca missa, ainda uma presença forte de uma preocupação com a construção de templos religiosos, e, sobretudo, a presença significativa das irmandades religiosas. Então, concluindo mesmo, esse imaginário, primeiro, as devoções, e eu vi muito isso na documentação, havia uma relação direta com o sobrenatural, principalmente através da ausência ou a escassez de agentes religiosos burocráticos, né? Eu estou usando a concepção burguesiana de sacerdote, uma negociação direta com o santo, um contrato e promessa com o santo, devoções individualizadas e coletivas, mas, sobretudo, devoções individualizadas e funções de salvação dos santos, os agentes religiosos que eu já falei, e, sobretudo, essa interligação entre o sagrado e o profano, que, na perspectiva das pessoas, diríamos, dos fiéis, não é algo tão estanque como, por exemplo, os próprios cientistas sociais querem enxergar, os próprios historiadores. E, sobretudo, esse caráter oral das orações e cultos e muitos milagres e curas, sobretudo nos santuários, nos espaços religiosos. Então, como eu falei, é um esforço de tentar entender e tentar caracterizar esse período. Então, eu vou agradecer imensamente pelo convite, vou novamente conceder a palavra à professora Maristela para nós continuarmos a nossa live. Um grande abraço e depois vamos para o debate. Bem, obrigado, professor Pérez, foi uma fala extremamente rica, extremamente enriquecedora para o nosso conhecimento, do nosso evento. A gente lembra que essa live é uma série de lives que já vem acontecendo e irá acontecer envolvendo religiosidade em Sergipe. Tivemos aí a falar sobre protestantismo semana passada, hoje Igreja Católica, próxima semana religiões afro. Bem, agora eu chamo o professor Linivaldo, que já está aí com sua câmera ligada, hoje na posição de palestrante, não somente de coordenador geral. Eu lembro a todos vocês para assinarem a lista de presença, caso ainda não assinou.
Lembro também que as lives do CLIO Digital já estão disponíveis no YouTube, no canal da TV UFES, então caso você tenha perdido alguma live, a gente já tem 2 lives lá para você conferir. Bem, e não vou me demorar mais, o professor Indivaldo já está aí preparado para fazer a sua fala, só vai ter 30 minutos, assim como o professor Péricles. Não passou do tempo, professor Péricles, foi tudo dentro dos conformes. E quando faltar 5 minutos, eu aviso. Obrigado. Professor Pérez, muito bem sua fala. Eu só peço para desligar aí seu compartilhamento, para ver se eu vou tentar passar o meu compartilhamento. Obrigado. Vou tentar passar aqui, então, só um instante. Alguém me dá o toque aí se está compartilhando? Estamos vendo, professor. Ok, muito bem. Eu poderia hoje estar falando do meu novo objeto, que é a expulsão dos jesuítas que eu fiz no meu pós-doutorado, então também os trabalhos que eu fiz depois da tese de doutorado sobre expansão da cristandade, que eu publiquei no curso de Clio, e outros artigos em livros organizados por outros professores, que trata muito também dos agentes da justiça, não só dessa fase da expulsão dos jesuítas. Hoje eu vou tratar do meu livro, que foi minha tese de doutorado, que durante muito tempo eu não divulguei muito, porque o livro me deu muito aborrecimento com algumas autoridades eclesiásticas, muito aborrecimento com muita gente, e eu acabei deixando, né, foi usado mais na Federal da Bahia, em Pernambuco, dos meus colegas nas disciplinas de História da Igreja. Recentemente, então, eu criei coragem, comecei a usar na graduação, e com os meus pesquisadores dos 2 projetos nosso, principalmente um que trata de imprensa. Bom, gente, o tema do livro é Eclipse do Farol, um aspecto da romanização do catolicismo brasileiro. O tema girou em torno da Igreja Católica no Brasil, logo após a República ser instalada e depois que o Estado e a Igreja se separaram. O professor Pérez já falou aí um pouco dessas questões, como que no período imperial quem mandava tudo era o imperador, né? Ele nomeava os párocos, pároco colado, né? Eles recebiam o salário e quem controlava tudo era a figura do imperador. Bom, o meu tema que eu comecei a estudar insere dentro dessa temática na República, no início da República, quando, então, houve a quebra do padroado, esse regime que durou muito tempo no período da monarquia. Bom, eu fui influenciado por vários professores pesquisadores, e entre eles o Vernet, professor da USP, um weberiano, que trabalhava muito com tipos ideais, ações sociais, e também na Unesp tinha um grupo de pesquisa sobre história das religiões, que transformou nesse evento tão importante que no Brasil sempre vai, que é de história das religiões. Na Federal do Paraná também tinha vários professores pesquisadores que trabalhavam com essa questão da quebra do padroado e os primeiros momentos em que a igreja estava se deparando contra essa separação da igreja do Estado. Então, na verdade, eu sou fruto dessa discussão, muita gente passou a entender essa quebra do padroado e eu tive aí a minha tentativa de contribuição de inserir a igreja, o estudo da igreja católica nesse período, nessa fase em que vai se dar a criação da primeira diocese, a primeira diocese de Sergipe, a diocese de Aracaju, e a nomeação do primeiro bispo. Essa imagem aí é de Dom José Tomás. Então, eu me insiro dentro desse projeto nacional de compreender a Igreja Católica dessa primeira fase, iniciozinho da República. Então, faz parte desse contexto geral. Bom, gente,
E aí, eu fazendo doutorado, eu fui fazer minha bolsa sanduíche em Roma e fui nos arquivos locais, arquivo público, o arquivo judiciário, o arquivo da Paraíba, o arquivo do Padre Jamil, vários arquivos no Brasil inteiro, e fui para a Itália e Roma e pesquisei no arquivo secreto, tentando encontrar como se deu a criação da diocese de Sergipe, a nomeação de Dom José Tomás, e fui atrás da primeira visita que todo bispo faz no mundo inteiro, chamado visita ad limina, com a qual ele faz um relatório dizendo tudo o que há nas paróquias, né? Ele não foi, o Dom José Tomás mandou um padre, mas eu tive acesso a esse documento. A minha intenção era enxergar como foi criada uma diocese na República, em Sergipe, e como se insere dentro dessa questão inicial que a igreja estava enfrentando, a quebra do padroado, e quem não mandava mais era a figura do rei, e a igreja não tinha tanto papel assim. Bom, então, aí minha carteirinha do arquivo secreto, comecei a levantar dados. E aí, de repente, eu me encontro vários documentos e fui atrás da Biblioteca do Vaticano, a Biblioteca da Universidade de Roma III, a professora Maria Lupe foi minha supervisora lá na Bolsa Sanduíche do doutorado, e comecei a refletir sobre a historiografia que eu estava apaixonado, que era a historiografia italiana, de Carlos Quinsbo, ligada à antropologia, de Goethe, com a qual eu já tinha influência da professora Beatriz. E aí a discussão muito grande naquele período era de literatura. E aí eu começo a mudar o objeto de estudo. Não quero trabalhar mais a criação da diocese, nem o bispo, como tipo ideal, como Agostinho Vernet trabalhava. Como os outros pesquisadores da USP, professores da Unesp, os pesquisadores da Unesp, do Paraná, trabalhavam na ideia de encontrar um tipo ideal de personagem da alta hierarquia que contribuía para que essa igreja não perdesse espaço no início da República. Bom, só que eu me deparei com um enredo, né? Como eu estava dialogando com a literatura, para mim, além da fonte, mas como escrever o texto, para mim, era fundamental. Como criar o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro, numa linguagem da nova história ligada à história cultural de Quinsbo. Então, a minha tentativa era encontrar um enredo que contasse os bastidores da igreja e não de um tipo ideal de um bispo. Mas eu queria encontrar um padre, cartas desse padre, e, na verdade, eu já tinha encontrado, na medida que eu dialoguei com essa historiografia italiana, com a literatura, é porque era teoria, discussão historiográfica, e ter encontrado cartas secretas de um padre em Sergipe e que revelava os bastidores, como vocês estão vendo aí, uma casa por baixo, pelo porão, né? Essa a minha intenção. E aí, as cartas secretas desse padre me depararam com outra documentação, encontrei um incidente que ocorreu na paróquia desse padre, a morte de alguém, quando ocorreu aí a procissão de Santo Antônio, a paróquia Itabaiana, no dia 14 de junho de 1916, no lugar do padre ser morto, que morre, é um sacristão. E aí, a partir desse pequeno acidente de monta, da forma de Quinsbo, do Goethe, do conflito de pequena monta, é uma visão histórica, antropológica e a mesma coisa também de literatura, eu percebi que uma crise se instalava nas relações entre o pároco e o delegado de polícia, entre o pároco e o bispo, entre o pároco e a Igreja Católica, a alta hierarquia no Brasil. Então, esse pequeno incidente é que passou a ser a narrativa que eu comecei a contar a minha história, que virou tese e que virou livro. E esse incidente é que eu descobri que foi um padre, o padre Vicente Francisco de Jesus, pároco de Itabaiana, e o incidente é um fato, passei a esmiuçar esse fato, entender como ele aconteceu, né, entender essas relações entre a igreja e o Estado, e a partir desse pequeno incidente,
entendi parte da estrutura da igreja em Sergipe, do micro para o macro. Bom, novamente a foto do padre Vicente aí, né? E eu busquei entender quem é esse padre Vicente, esse homem dos bastidores, e não da alta hierarquia, como o bispo Dom José Tomás. E passei a não julgá-lo como bom ou mau, nem suas perspectivas morais, como homem ligado à igreja naquele período, que passava a ordenar um tipo de igreja naquele período. E também nem transformei em mártir, porque ele ia ser morto, então também não me interessava entender isso, mas entender o que é que esse conflito de pequena monta revelava para entender os porões da igreja. Então, eu passei a perceber que a tentativa da morte do padre não era uma discussão teológica, era uma disputa civis, era um conflito que envolvia poderes locais na paróquia, que envolvia com a igreja em Sergipe como um todo, e chegou ao Vaticano, as cartas secretas. Então, eu tentei fazer um exame e entender as relações que estavam envolvidas naquele momento, e descobri que esse tema me puxava para descobrir outras questões que a gente nem podia imaginar enquanto pesquisador, quando estamos lidando, quando a pesquisa leva para vários caminhos. Então, eu descobri questões ligadas ao território, à organização da igreja, à formação do clero, o cotidiano dessa pequena paróquia, e vocês estão vendo a imagem aí de Itabaiana, o Coreto, né, uma praça onde se deu parte do assassinato. Bom, os personagens que eu trabalhei com uma trama, com uma perspectiva literária, né, buscando o enredo dos personagens, eles me revelaram duas questões. A primeira, esse incidente revelava a marginalização da igreja após a instaurada República. Segundo, a desvinculação da igreja do Estado. A igreja, né, e a hierarquia dessa igreja, que é o caso do bispo, ele percebia que havia um conflito bem maior, o bispo, desde a criação da diocese, porque a diocese tinha que ter um óbolo, um dinheiro para ser montada, e, na verdade, os deputados sergipanos, muitos deles não queriam que a diocese seja criada. Então, o bispo e a alta hierarquia já sabia dos conflitos e confrontos que existiam em Sergipe entre vários setores da sociedade civil. E aí, o bispo, ele percebe o conflito que o padre estava envolvido, que o padre Vicente. Ele não toma as dores do padre, ele acaba se afastando, e o pároco de Itabaiana, no lugar de se afastar, ele, na verdade, não recua, acaba sendo derrotado, expulso da paróquia, porque Dom José Tomás atende os interesses da política local, do delegado. Eu vou explicar neste instante quem é o delegado, e o próprio padre Vicente sai de Sergipe indo trabalhar como pároco em outros lugares, chegando a São Paulo. E o padre, então, foi derrotado. Essa história nunca foi contada do lado do padre. O delegado venceu e conta a sua versão no jornal. O padre também, e o padre vai ser visto como um monstro, e o delegado vai ser visto como guardião da memória. Essa história é contada e é apagada da memória o padre Vicente, da história da diocese de Aracaju, ou seja, do clero. Bom, nessa sequência, eu tento mostrar a vocês o que foi que eu busquei. O padre vai ser considerado sem eixo, desordeiro, e várias palavras existem dentro do discurso também dos jornais que eu tive acesso. E aí, esse padre também escreve para os jornais e escreve cartas secretas que eu me deparei no Vaticano. É a partir daí que eu conto a história do padre numa visão como se estivesse ligando uma câmera fotográfica e contando a história no lugar do delegado, que vai virar o coronel, que é o coronel Sebrão.
eu conto do ponto de vista do padre. A sua narrativa foi abafada, ele sai de Sergipe, mas eu fui atrás de quem é esse Padre Vicente, onde ele estudou, a que igreja ele pertence, o que defendia, o que denunciou. No fundo, eu estou entendendo o pertencimento do padre, e no lugar de entender um padre sem eixo, eu passo nesse meu livro a entender o eixo do padre, entendendo a palavra eixo como sua cultura, um mundo de seu pertencimento e assim por diante. E aí, se deparando, estudando, onde ele se formou, no seminário de Santa Teresa, em Salvador, né, percebi quem foram os professores deles, o que ele estudou, e aí descubro um padre ligado às novas tendências da Igreja Católica do final do século XIX e do século XX. E descubro, então, um padre engajado nas mudanças que ocorriam. O Brasil, naquele momento, passava por criação de novas dioceses, desde o final do século XIX, início do século XX. A Igreja Católica passava a instituir novos seminários, o comportamento de novas formas religiosas de atuarem dentro da igreja, e quem deveria mandar na igreja não seria o poder local, mas o pároco, com o bispo, e obedecendo agora a figura do Papa, né, dentro do novo conceito da igreja. Então, eu passei a entender que Vicente era um homem eminentemente voltado para essa nova visão como porta-voz. Ele está ligado a uma concepção com a qual ele vai, de unhas e dentes, levar isso para Itabaiana. Quando chega em Itabaiana, ele começa a implementar as reformas na igreja, e não queria nenhum dinheiro do coronel local. Ele não queria que os políticos estivessem na frente das procissões e usar e manipular o padre. E ele passa, então, a também criar a ideia da obediência ao Papa e à figura do bispo, e mudando todas as formas religiosas e instituindo a Irmandade do Sagrado Coração de Jesus e outras que vão sendo implementadas pouco a pouco, conforme o novo catolicismo. Convida, então, os capuchinhos, e ele passa a criar paróquias em determinados locais. Essas paróquias passam a crescer, criando feiras, se desenvolvendo. Ora, gente, isso vai ser a gota d'água para o delegado, que é o coronel. Havia, naquele exato momento, uma região que um padre tinha desenvolvido e fez independência de Itabaiana. Estou falando de Campo do Brito e do padre Francisco Freire de Menezes, muito amigo do padre Vicente. O coronel Sebrão vai ligar o padre Vicente ao Francisco Freire de Menezes e achou que a paróquia que ele estava construindo em Saco do Ribeiro, que vai se tornar Ribeirópolis depois, ia se tornar independente, Itabaiana ia perder o território geográfico. Então, de início, eu estou encontrando as raízes do conflito. O conflito também é político, e a divisão do território do município de Itabaiana. Bom, essa busca para entender o conflito, a gente também vai entender o que as cartas revelam, as cartas secretas. O padre denuncia toda a manipulação do coronel, afirmando que ele ia imitar o padre de Campo do Brito, ia se tornar político, e ele, na verdade, tem uma diferença muito grande entre o padre de Campo do Brito e ele mesmo, padre Vicente, porque o padre Vicente é formado em uma nova época de seminários, com a qual a maioria dos padres não são casados, ou seja, não tem filhos. Os padres, eles não se interessam numa política local, se interessam mais numa política defendendo a igreja, e aí ele vai pontuar a diferença dele do comportamento do padre de Campo do Brito, e dizendo que ele não estava criando um novo município e se formando político na região. Bom, voltando aqui, né, revela então as cartas dele isso, mas revela outras questões. Na medida em que o bispo aceitou o pedido do coronel para expulsar o padre de Itabaiana, o Dom José Tomás acabou
não ficando do lado de Vicente, do padre Vicente. Dá ele um cargo no seminário, mas acaba calando a boca dele. E aí ele escreve cartas denunciando tudo o que acontecia nos bastidores da diocese. Esse bispo, criado como tipo ideal, é revelado um padre que bebia, um padre que tinha problemas nas dioceses, com a qual os bastidores dessa igreja que se instalava não era tanto igreja inovadora, romanizadora, e acaba revelando também outros padres, mostrando os bastidores e o cotidiano dessa igreja em Sergipe e no Brasil. No Brasil, porque Vicente vai revelar os bastidores da escolha de Dom José Tomás. E aí vocês têm o retrato da figura do cardeal Arco Verde, muito habilidoso, de impor a Sergipe o candidato dele para ser bispo. E aí eu fui atrás da nomeação de Dom José Tomás, vi quem são os outros candidatos, como que os outros foram derrotados. Então, as cartas de Vicente me levaram para entender os bastidores da criação da diocese, que não tinha nada de sagrado, tinha relações de poder da autarquia que nomeavam conforme os seus interesses e acordos. Bom, nesse sentido, o que podemos pensar? O Vicente era visto como um farol, alguém romanizador, um chamado Atalaia, alguém que veio inovar o catolicismo, e até então era essa a imagem dele. E depois, a imagem dele passou a ser o contrário, passou vista como um eclipse, como se o farol não iluminasse tanto e que tivesse algumas nuvens, porque ele acabou escancarando os bastidores dessa igreja. Gente, esse é parte do livro, é como furacão. As cartas secretas e os bastidores da igreja revelam muito mais do que padres e o clero dentro de uma posição tão consagrada e uma identidade tão construída de suas imagens como santos, mas homens de carne e osso. E eu fico por aqui nesse breve apontamento, então, do que eu pesquisei. Devolvendo a palavra aí, Jonatas. Obrigado, professor Lindivaldo. Foi uma fala riquíssima, breve também, assim como do professor Péricles, sem atropelar tempo, foi muito bom. Bem, então, como a gente pôde ver, a gente passeou aí da Igreja Católica Sergipe do século XIX e iníciozinho do século XX, e enquanto a professora Josneide ela se prepara para trazer as perguntas vindas do chat, então, quem aí escutou as falas, podem lançar suas perguntas no chat, e a professora Josneide estará acolhendo todas. Eu vou fazer as minhas. Gostaria de mencionar aqui antes que a gente teve a presença aqui da professora Marisa de Oliveira, que faz parte da nossa comissão científica da USP, professora Beatriz Gosdantas, professor Carlos Malaquias, que também já palestrou aqui conosco, professora Terezinha Oliva, professora Verônica Nunes, que também, todos esses estão sempre aqui conosco, e a professora Verônica também já conversou com a gente. Bem, eu vou fazer duas questões que eu acho que tanto o professor Lindivaldo quanto o professor Péricles, eles são contemplados. Eu confesso que eu me interessei muito por processos de pesquisa. Vocês mencionaram aí rapidamente. O professor Péricles, por exemplo, mencionou que as fontes eram fontes que muito desgastadas, mas ainda assim dava para ler. O professor Lindivaldo foi achar as fontes da pesquisa lá em Roma, no Vaticano. E aí eu queria saber, particularmente do professor Péricles, como é que foi esse acesso à fonte, se essa dificuldade ficou nessa questão material, se teve uma dificuldade para realmente ter acesso a essas fontes. O professor Lindivaldo também se contempla com essa questão, quais foram essas dificuldades aí, se foi só uma barreira de linguística, por exemplo, acredito que essas cartas poderiam talvez estar em outra língua, e também, para além das cartas e dos jornais, que o senhor mencionou, professor Lindivaldo, onde foi possível encontrar o padre Vicente? O senhor só encontrou mais nessas cartas e nos jornais, ou teve outros documentos que foram possíveis se localizar? É isso, e aí, depois da fala dos senhores, a professora Josneide vem para trazer as perguntas do chat. Professor Péricles. Olha, eu tive acesso a essas fontes já tem um tempinho, né, Livaldo? Esse trabalho foi defendido em 2000,
foi apresentado em 2000 e foi publicado em 2010. Então, com relação a esse fundo AG4 Clero, eu não teria como responder depois de 20 anos, assim, aliás, em 99 eu tive acesso a essa documentação, então não sei como é que ela estaria hoje. Eu sei que no momento que eu fiz a pesquisa, estava bastante deteriorado. Por exemplo, os mapas demográficos de Sergipe, porque todas as informações passavam pelos padres, nascimento e óbito, batizado e extremoção estava lá registrado nos mapas. Então, eles estavam bastante danificados. Não havia nenhuma restrição naquele momento, quando eu realizei a pesquisa, no âmbito do Arquivo Público do Estado. A outra fonte que eu utilizei foi o jornal A Cruzada, que aí já está falando do século XX e tal, mas que também, de certa forma, era um acesso público, embora o jornal estivesse bem deteriorado, mas o professor Nivaldo fez um trabalho recentemente lá de digitalização desse material. Então, acredito que é possível que o jornal A Cruzada tenha sido ressuscitado. Aliás, você até passou para mim, Nivaldo, esse material em CD. Mas é mais difícil quando você vai fazer pesquisas com arquivos e bibliotecas da própria Igreja Católica. Isso eu tenho que registrar que, enquanto essa documentação está numa instituição pública, é mais fácil. Mas eu tive muita dificuldade, por exemplo, em pesquisar na paróquia à distância, nunca me permitiram chegar na documentação da Irmandade do Rosário, embora eu soubesse que os 11 livros estavam lá, não consegui acesso. E na Diocese de Aracaju, na Arquidiocese, eu tive acesso, mas isso varia bastante com relação ao objeto que você se propõe a fazer investigação. Quando quando você ainda tinha um regime do padroado, e que, como o próprio Lindivaldo destacou, você tinha o padre que era funcionário do Império, e essa documentação ela está hoje de posse do próprio Estado, é mais fácil. Então, foi muito mais fácil encontrar a documentação da Igreja Católica no âmbito do Estado do que na própria Igreja Católica, principalmente porque nem sempre os párocos tinham muito cuidado com a questão, por exemplo, do livro de tombo, que é um livro importante para o historiador, sobretudo, se fosse trabalhar com o século XIX e o início do século XX. Mas essa questão das fontes varia bastante. Lógico que hoje, eu não sei como é que seria fazer essa pesquisa nos dias de hoje, não sei se esse material está digitalizado, não sei se esse material já está no mundo virtual, mas hoje o acesso às fontes é muito mais fácil, relativamente, do que na época que eu realizei essa pesquisa, com esse objeto no final do século XIX e no século XX. Então, depende muito do objeto que você se propõe a pesquisar. Bom, o professor Péricles, o professor Cláudio Franklin, e tantos outros, a professora Verônica que está aqui, tem um grupo de pesquisadores nessa área de história da Igreja de religiosidades que tem se debruçado muito com essas questões dessas fontes, né? Todos eles inovaram e é valioso o esforço deles por trazer não só esses trabalhos que eles publicaram, mas não sei se Pérez se lembra, professora Verônica, nós fizemos muitas exposições, muitos eventos, né? E, olha, na live passada, nós tivemos o professor que apresentou aqui seu trabalho, e ele foi fruto do GPC. Então, em um certo sentido, muita gente deu continuidade a esse nosso trabalho, né? A professora Tatiana está escrevendo a tese de doutorado sobre Igreja Católica versus Protestante. Então, em um certo sentido, nossos esforços iniciais desdobrou com muita gente que está trabalhando agora com documentação variada. E eu só tenho a agradecer esses meus colegas que têm compartilhado comigo esse tema tão interessante. Bom, você sabe que da minha tese e do livro, o professor Cláudio Frank escreveu a tese dele, e um dos padres que ele também trabalha é o padre Vicente, mais dois, né? A Tatiane também, a especialização dela, a dissertação baseou no meu trabalho. Então, em um certo sentido, também passei algumas fontes a Tatiane, passei para o Cláudio Frank, porque eu coletei muita fonte e não dei conta
Gente, o que eu fiquei apaixonado era a forma como o Vaticano viu o Brasil, que são as cartas, as intenções para os núncios, dizendo quem é o povo brasileiro, a nossa etnia, os nossos lugares. Então, eu fiquei de escrever muito artigo, mas eu sou do tipo que, quando eu enfrento alguns problemas com meus objetos, eu deixo no canto e fico com dificuldade de... não gosto de muita confusão e acabei deixando para trás. Mas eu ainda tenho, vou digitalizar essas fontes que eu consegui. A pergunta que ele me fala é sobre as dificuldades. Boa parte das cartas secretas são pequeníssimas, é como se fosse, como é que se diz? Telegramas. Às vezes tem português e latim, e, claro, que o parecer, falando do caso, muita coisa está em latim e italiano. O italiano eu tinha estudado durante 3 anos em São Paulo, e o latim tinha comprado dicionário, tinha conversado com muita gente, né? Naquela época eu entendi só 50%, e depois do tempo tive muita dificuldade, mas eu consegui ler, porque é uma língua morta, importante, mas eu estava preocupado muito mais em decifrar umas outras questões que existiam na documentação. Eu não tive problema em pesquisar no arquivo do Vaticano, nem no arquivo secreto, nem no arquivo do Estado. Também eu não tive nenhum problema na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo. Eu tive problema aqui em Sergipe. Precisei da autorização judiciária, alguém tinha me autorizado, levei, né? E também tinha um pró-reitor de extensão que faleceu, que era ligado à Igreja Católica, de alunos da Proeste, que esqueci o nome dele agora, que muito me ajudou para falar com o bispo, para ele liberar alguns contatos em alguns lugares aqui em Sergipe. Arivaldo. Quem? Arivaldo Montalvão. Arivaldo Montalvão. Arivaldo. Professor Arivaldo, quero agradecer demais o professor Arivaldo, porque foi ele que me ajudou em muitas coisas. Claro que eu tenho mais documentação do que a diocese, né? O que eu descobri, né, deles, dá para escrever várias outras teses. Enfim, eu não tive muito problema com a documentação, inclusive tem muita coisa para se escrever, Jonatas, então, que eu estou dizendo para vocês. São muitos bastidores para contar desse cotidiano dessa igreja tão rica. Inclusive, a relação da criação da diocese, porque a morte do padre Olímpio Campos vai gerar um conflito muito grande, acirrado entre a igreja e parte da elite, e eles tinham ressalva sobre isso. Então, daria para se escrever também outras questões sobre isso, né? Também, a Dom José Tomás, ele é pedido para ele sair da paróquia, mas ele não sai, ele só sai falecido, ele morre em 1948, então é um bispo que permanece resistente com todas as mudanças que vão imprimir para que ele saia da diocese. Então você tem aí muita coisa. E sem falar dos padres intelectuais da época de Dom José Tomás, que eles vão ser bispos em várias paróquias do Brasil, inclusive em Belo Horizonte. O Dom Cabral é sergipano. Você tem aí uma história desses padres intelectuais que vão fazer parte da alta hierarquia, e muitos trabalhos já foram feitos e precisam ser feitos. É isso, Jonatas, estou devolvendo a você. Não sei se você tem alguma pergunta mais para mim e para o professor Pérez. Então, professor, eu perguntei ao senhor se, para além dessas cartas e dos jornais, onde foi possível encontrar o padre Vicente, se o senhor achou mais alguma questão, o senhor mencionou aí várias fontes, se ele existiu para além desses documentos e o senhor conseguiu ter acesso a isso. Sim, muito obrigado. Né? Aquela ideia do Kinsbo como detetive de encontrar documentação em todos os lugares. Eu busquei e descobri que o padre Vicente nasceu em Lagarto e pedi, pelo amor de Deus, que meu colega Claudio Frank encontrasse a família. E pela primeira vez, via Claudio Frank, eu encontrei o rosto. Essas fotos que eu tenho, eu descobri depois. Né? Eu fui até os locais que ele se tornou pároco. Claro, meu livro não trabalha depois que ele sai de Sergipe, mas eu visitei até o túmulo dele. Claudio Frank foi comigo, né, no interior de São Paulo e outros lugares. Mas, enfim, Claudio Frank encontrou a família e a família me apresentou a primeira foto. E aí eu fui atrás
de muita documentação, registro dele, né, e outros documentos, buscando entender não só as cartas secretas, mas com aquilo que é do historiador da microhistória, de cavar como um detetive encontrando fontes de todos os lugares. Então, jornais, né, informações entre os capuchinhos, né, encontrar documentação, como ele estudou, quem foram seus professores. Então, foram vários documentos, e aí uma questão interessante é que ele vai instituir o Sagrado Coração de Jesus, o entronamento. Então, atrás de bandeira do Sagrado Coração de Jesus, hino, as paróquias, né, os rituais, tudo isso eu fui atrás para entender e tentar fazer uma descrição densa do cotidiano dessa paróquia, para entender o comportamento dele antes do conflito e depois do conflito. É isso, não sei se eu lhe respondi. Respondeu perfeitamente bem, tanto o senhor quanto o professor Péricles. Bem, agora a gente vai trazer aí a participação do chat com a professora Josineide. Professora Josineide, liga a sua câmera, apareça para todos nós. Fale aí dos comentários do pessoal no chat. Eu já vi aí comentários extremamente elogiosos, mas principalmente as questões que os nossos ouvintes querem saber dos nossos pesquisadores. Boa noite a todos, mais uma vez, queremos agradecer a presença de cada um de vocês nessa nossa 16ª live, e temos alguns questionamentos para o professor Antônio, e temos muitas felicitações elogiosas a ambos os palestrantes, ao palestrante Péricles Andrade, muitas felicitações pela pesquisa, né, pelo professor Oswaldo, parabeniza. Professor Reinaldo Rocha, parabéns, professor Péricles, explanou com muita clareza e propriedade. Professora Fabrícia também, de Oliveira, também o parabeniza, professor Péricles. Professora Adna, parabéns em ouvir, né, o senhor, professor Péricles. A Luana, a Maristela, noite enriquecedora, né, encantadora, com tantos ensinamentos. Que pesquisa reveladora, professor Antônio, né, comentaram em relação ao professor Antônio, a sua pesquisa, que foi a Eliana Souza. Também, Eliana Souza fala, né, instigante este farol, parabéns, professor Antônio. Enfim, mais ainda outros questionamentos. E temos uma pergunta, né, também da professora Terezinha Oliva, mais adiante estarei lendo. A Luana faz o seguinte questionamento, Luana Santos. Seu livro, professor Antônio, fala mais sobre o padre Vieira de Campo do Brito, né? Quais foram as fontes? Né? Ela fala em relação ao padre Vieira, Freire, melhor dizendo, o padre Freire, lá de Campo do Brito. Pergunta para o professor Antônio. Outras felicitações também do professor Reinaldo, parabenizando o professor Antônio. Parabéns, professor, por dar carne a esses personagens com suas idiosincrasias e levar a história a uma condição de relevância na constituição da nossa identidade, né? Além dele, temos também a professora Terezinha Oliva. As duas falas se completam para dar, né, uma amostra, em outras palavras, mostra para dar um panorama da constituição do poder da Igreja Católica em Sergipe, considerando que até 1912, Sergipe fazia parte da Diocese da Bahia. Pergunto aos dois palestrantes, a quem parabenizo, se foi possível perceber ainda alguma presença da Bahia na Igreja de Sergipe, mesmo depois da criação da diocese. A pergunta é para os dois palestrantes. Temos também a professora Marilza de Oliveira, ela fala muito interessante o trabalho, porque o sacristão morreu no lugar do padre. Essa morte tem a ver com a procissão? É uma pergunta também da professora Marilza de Oliveira, lá da USP. E é isso, depois a gente fala mais um pouco de alguns comentários, e tem mais algumas perguntas para o professor Pérez. Mas, no momento, são essas perguntas.
Professor Périx, por favor. Olá? Vou passar para o professor Périx primeiro. Obrigado pelas felicitações. Professora Terezinha Oliva, diria que a presença baiana, ou diríamos, uma influência maior da Bahia sobre Sergipe, estaria de forma administrativa, por conta do nosso vínculo até 1912, como a senhora falou, até depois 11, 12, você tem a criação da Diocese de Aracaju, mas eu diria que ela vai além dessa diríamos, dependência administrativa, porque entre 1827 e 1860, nós tivemos o primeiro brasileiro na Sé, que é o Dom Romualdo Seixas, e o Dom Romualdo inicia no Seminário Episcopal da Bahia uma reforma extremamente rigorosa com relação aos padres, e criou-se a ideia de que esses párocos os padres religiossos deviam ser grandes intelectuais, deviam usar o hábito como um traje distintivo, né, dos demais fiéis, deveriam ser padres capazes de moralmente dar, como é que se diz, exemplo para as pessoas, e, sobretudo, ser um padre mais vigilante. E parte do nosso clero, sobretudo no século XIX, filho da nossa elite local ao longo do século XIX, vai justamente estudar nesse seminário, no qual o Dom Romualdo é a principal liderança naquele momento, e esse espírito, diríamos, que a gente chama de romanizador, que é um termo das ciências sociais, da história, chega no Sergipe a partir desses padres formados do Seminário Episcopal da Bahia, Salvador. Então, eu diria que a influência ela se dá muito por essa reforma que se inicia com o Dom Romualdo. Agora, como bem colocou o professor Linivaldo, é interessante como o Dom José Tomás, que é o nosso primeiro bispo, ele forma os chamados padres de João José, que já foram estudados por Railane no seu trabalho de dissertação, depois também na sua tese, ela também desenvolve essas questões. E dentre as figuras importantes, e que interessante porque volta para a Bahia, é o Dom Avelar Brandão Vilela, que estudou aqui, teve a sua ordem aqui em Sergipe, né? Foi ordenado aqui em Sergipe e foi, inclusive, muito ligado ao Dom José. Então, eu diria que a influência ela é administrativa, mas ela rompe administrativamente com a criação da Diocese de Aracaju e sua instalação, mas ela continua nas primeiras décadas do século XX, porque justamente esses párocos estudavam, o Dom Romualdo faleceu em 1860, mas esse espírito romanizador, esse espírito, diríamos, mais que também se chama de vaticanização, que é um termo mais recente utilizado, ou tridentização, que é a ideia do Concílio de Trento, lá do século XVI, que só vai chegar com muita força do século XIX. Eu diria que essa influência da Bahia se dá muito por esses padres que são formados nesse espírito, diríamos, mais reformador na época do Dom Romualdo. Agora, isso é uma questão que está em aberto, pode ser também pesquisado por outras investigações. Como eu falei, a minha parou, quando eu fiz a pesquisa que eu concluí em 2000, ela parou até a criação da diocese e as medidas que foram, diríamos, implementadas até 32, 33, quando eu coletei as fontes, os dados no jornal Cruzada naquele momento. Concordo com o Périx, né? Quando ele está falando dessa formação aí, desses padres, eu me lembro do trabalho que eu estou iniciando, de 3 padres casados no período colonial, e como eles todos estão ligados à Bahia, né? E um ligado a Pernambuco, mas a presença da Arquidiocese da Bahia influenciando Sergipe enormemente, não só na época que Sergipe não tinha diocese, mas também depois, né? O próprio Romualdo, você tem aí o Padre Vicente, estudou
no seminário em Salvador, né, o Santa Teresa, mas, além da Bahia, Pernambuco, porque o cardeal Arco Verde, que é pernambucano, primeiro cardeal da América Latina, ele tem um poder enorme de estar nomeando numa lista que existia, que era mandada para o Vaticano, dizer qual era o bispo que deveria. E na lista que eu percebi de 3, 2 eram baianos e ele não aceitou. Então, uma disputa de poder muito entre a Arquidiocese de Salvador, né, e com o cardeal que ditava, e a influência muito pernambucana. E durante muito tempo, esse Dom José Tomás também dialogava não só com a Bahia, mas da Paraíba, de onde ele veio, e de Pernambuco, né? A formação e o contato com fora existia. Bom, outras perguntas que foram feitas, né? A respeito do padre Freire, né? Francisco Freire de Menezes, de Campo do Brito, né? Tem um capítulo que eu falo da troca de correspondência entre o padre Vicente e o padre Freire, ele desabafando sobre tudo o que estava acontecendo, e o Freire alertando quem seria o coronel Vicente. E aí, em um certo sentido, eu tenho que entender um pouco da história da criação de Campo do Brito, né? Entender, de um certo sentido, a formação da paróquia, de transformação do município. Então, alguns dados eu acabei encontrando, mas meu foco mais era Itabaiana e o contexto da Bahia e nacional, né? Na verdade, esse pequeno conflito com o padre não é um conflito paroquiano só, de pequena monta, que desemboca numa coisa muito maior, porque chega ao Vaticano, chega a outros. Então, emerge para entender essa própria igreja a partir desse conflito. Então, quem me perguntou sobre Campo do Brito, acabei levantando alguns dados, tem lá, é só dar uma olhada depois, mas não me aprofundei muito, porque o foco era Itabaiana. Na verdade, era uma procissão, como a professora Marilza falou, era uma procissão de trezenas de Santo Antônio, e havia, quem lê o livro percebe que eu construo toda uma trama, como os espias foram colocados, como que tudo foi montado para dizer que foi o padre que provocou o conflito, né? E que ele mesmo engoliu o peixe para ele mesmo ser morto, não foi a polícia, mas acabou sendo o outro sendo morto, né? Esses bastidores é interessante para entender como que uma tradição religiosa, que é a trezena de Santo Antônio, foi o palco de sangue e de conflito, né? E isso aí que a professora perguntou. Não sei se alguém, Josineide, perguntou mais, que eu não anotei todos. Tem alguma pergunta mais que eu não respondi, professor Josineide? Respondeu todas que foram feitas, mas temos mais um bloco de 2 perguntas, tanto para uma pergunta para o professor Antônio e outra pergunta para o professor Péricles. E mais solicitações. Então, vamos às solicitações primeiro. A professora Tatiane Oliveira Cunha, da boa noite, parabéns aos professores Antônio e Péricles, trabalhos fascinantes. Sou grata ao professor Antônio, que me apresentou o Padre Vicente, ainda me concedeu a alta de instalação do Distrito de Paz de Saco do Ribeiro, que me rendeu o TCC e me aproximou dos capuchinhos, objeto da minha pesquisa. Muito obrigado ao GPC, Grupo de Pesquisa, né, Cultura, Identidades e Religiosidades. Também temos a pergunta da Rosimária de Jesus Santana, que faz uma pergunta tanto para o professor Antônio quanto para o professor Péricles. Ela fala: professor Lindivaldo, além das cartas, o senhor analisou jornais? Foi possível perceber que esses jornais tomaram partido de algum lado desses conflitos? E a outra pergunta também da Josimária para o professor Péricles. Professor Péricles, seu tema o levou para outras questões sobre a igreja, que tem intenção, quem tem intenção de trabalhar, ou quem deixou vácuos a ser preenchidos? Foi a pergunta da Rosimária para ambos. Temos uma outra pergunta ainda da professora Marilza e outra do professor Oswaldo Neto. Quer que eu faça logo ou por blocos de 2? Pode fazer o conjunto todo.
Então, o professor Oswaldo Ferreira pergunta, professor Lindivaldo, nessa documentação eclesiástica do Vaticano, o senhor encontrou alguma coisa sobre a presença salesiana aqui em Sergipe? Para o professor Antônio. E a Marilza também para o professor Antônio. Muito interessante o trabalho. Por que o sacristão morreu no lugar do padre? É uma pergunta. Essa morte tem a ver com a procissão? Outra pergunta. Então, estamos aí nesses blocos de perguntas. Obrigado. Bom, Pérez, eu vou começar agora e passo para você, sim? Bom, eu dissequei os jornais, mostrei toda a trama, inclusive é o item que eu digo, da porta da igreja para a tribuna da imprensa, mostrando como que a imprensa, antes do conflito, elogiava demais o padre Vicente, saía muito nos jornais, a sua imagem como um padre respeitado, um padre religioso, dedicado ao novo culto, e com o incidente como que os jornais, com exceção de pouquíssimos, são 2 que não trilha o ritmo dos outros, acaba seguindo o viés representativo do padre sem eixo, que construída pelo delegado, que é o coronel Vicente, né? O coronel Vicente é uma agremiação política que tomou o poder e passa pouco tempo antes da chegada do bispo a mudar a professora, controlar tudo. Então, em um certo sentido, ele está pouco tempo no poder e se achando, então, o bambambam da cidade, como eram todos os coronéis que controlavam o poder, né, quando assumia, ganhava as eleições, né? E, então, é nesse sentido, utilizei muitos jornais, os jornais foram uma parte no momento no livro que eu coloco as versões construídas, né? E, evidentemente, fazendo minha interpretação dentro de uma análise do discurso e entendendo como que o padre é construído como o desordeiro e o sem eixo. Bom, o nosso aluno pergunta se eu encontrei documentação do Salesiano. Quando a gente está no arquivo secreto do Vaticano do Estado, você tem vários setores. Eu trabalhei com a parte que é da documentação da América Latina, com a qual você tem aí toda a embaixada, né, os núncios, e aí essa documentação, primeiramente, foi para Salvador, secretamente, depois fui para o Rio de Janeiro, que era a sede da nunciatura, e depois chega ao Vaticano e tem um período de 50 anos para ser liberado para o pesquisador. Então, e aí mais tem outros setores da Sagrada Congregação de Fide, ou seja, de missões, tem a parte que é do Estado. Então, era muita documentação, muitos fundos, e essa parte que tinha os salesianos, capuchinhos, eu deixei para pesquisar no final, e aí já passaram 3 meses, porque a carteirinha é renovada em 3 meses para o pesquisador, e aí eu tinha outra documentação para ser pesquisada, e pouco tempo chegou o momento que eu tinha que voltar para o Brasil. Então, os salesianos não. Mas, levantando muitos dados, os salesianos, antes do padre ser falecido, né, o que foi o Fausto Cardoso, o conflito com ele, com Olímpio Campos, antes de Olímpio Campos morrer, os salesianos iam estabelecer na Rua da Frente. O que atrapalha muito o poder dos salesianos é a morte de Olímpio Campos. Eles acabam ganhando um terreno fora da margem, ali onde é perto do Cirurgia. A documentação que depois eu comecei a levantar mostra como que a igreja perde muito terreno para isso. E vocês devem entender que Sergipe, mesmo com a República, você vai ter um padre que vai enfrentar todos os positivistas, republicanos, e vão fazer o papel da igreja conseguir mais espaço, né?
Então, esse padre é Olímpio Campos, né? E é possível construir uma nova perspectiva sobre Olímpio Campos aí também, né? Documentos revelam um Olímpio Campos aí que ajudava a arte, Olímpio Campos que construía, auxiliando a educação. Então, há outras versões que podem ser construídas de Olímpio Campos dentro dessa relação entre Fausto Cardoso e Olímpio Campos. E uma delas é o salesiano, que você me pergunta. A respeito, né, a outra pergunta foi a terceira que eu acabei esquecendo aqui, acho que foi da professora Marilza, né? Acho que sim, a respeito do sacristão, porque, na verdade, o sacristão, todo mundo já estava desconfiado que um conflito ia ocorrer, né? E o sacristão ficava vigiando para ver se teria algum incidente ia acontecer para contar ao padre. Então, ele ficou na porta da igreja e acabou, ao proteger o padre, recebendo a bala e morrendo, né? Eu encontrei o processo da morte dele no arquivo judiciário. Era um pai de família, morre, deixando filhos, e claro que poderia ser contada uma história a partir desse sacristão. A história pode ser contada como um filme. Eu posso também ser contada essa história a partir de uma mulher, que é amante do coronel, que queria ser madrinha, e o padre Vicente não quis, porque ela era amante. Então, eu posso contar também essa história a partir de uma mulher. E, inclusive, meu aluno fez um trabalho sobre isso a partir da minha tese, do meu livro. Quem era essa amante, né, do coronel que desafiava o padre, que envenenou o coronel contra o padre? Então, essa história pode ser contada de diversas formas. Eu tenho aqui ângulos de contar a história. É isso que é gostoso. A história é contar ângulos diferentes de um mesmo fato. É isso aí. Nós não temos mais perguntas, mas... ainda falta o professor Pérez. Sim. Desculpa. Tranquilo. Zemária, se o meu tema me levou para outras questões sobre a igreja, sem dúvida, embora a minha trajetória acadêmica me afastou bastante das pesquisas do século XIX, início do século XX. Na minha tese de doutorado, fui pesquisar sobre o padre Marcelo Rossi, não tem nada a ver com a temática que eu discuti na minha dissertação, porque eu optei em fazer doutorado de Sociologia em Pernambuco, então trouxe mais para o mundo contemporâneo, para a sociedade contemporânea. Mas você tem uma série de lacunas. Primeiro que vamos pensar que existe 3 teses de doutorado, uma dissertação e 2 teses de doutorado, 4, na verdade, porque você tem, nesse período, foi estudado por mim, por Divaldo, por Cláudio Franklin, por Railane e outros pesquisadores e pesquisadoras. Então, primeiro que o mesmo objeto, depende das fontes, do referencial teórico, do recorte, ele não é de um único pesquisador ou pesquisadora. Esse é o primeiro ponto. E aí eu acho que os trabalhos se complementam, de Divaldo, meu, de Cláudio Franklin, por exemplo, de Railane, dá para você entender esse contexto. Mas você tem uma série de lacunas que precisam ser, a princípio, pesquisadas, como, se você pegar, por exemplo, vamos pegar a ideia dos próprios bispados e arcebispados. Então, você tem o Dom Fernando, depois nós temos o Dom Távora, o Dom Luciano, depois o Dom Palmeira Leste. Então, você tem uma série se você pegar as dioceses e arquidioceses de Aracaju, Estância, por exemplo, tem lacunas interessantíssimas. Até hoje praticamente não tem pesquisa sobre o Dom Coutinho, que foi primeiro bispo de Estância, em 1860. E aí, depois do Edelbrando. Então, você tem uma série de lacunas. A região norte, você tem mais pesquisa por conta das questões agrárias, envolvendo o outro bispo, Nivaldo, de Propriá, que também foi junto com o Dom Coutinho, Dom... Abel Brandão não, né? Não, o outro bispo, que é o Álvaro Branco, que até hoje que completou recentemente 100 anos, então tem todo um envolvimento com as lutas camponesas. Então você tem uma trajetória de muitos trabalhos sendo
muitas pesquisas sendo realizadas, mas você tem uma série de lacunas que precisam ser respondidas, por exemplo, ao longo desse século, sobretudo século XX. Mas isso não impede também que uma série de lacunas sejam preenchidas com relação ao século XIX, por exemplo. Tem uma série de irmandades religiosas que poderiam ser bem estudadas, né, ao longo do século XIX e início do século XX. Então, assim, eu acho que nenhuma pesquisa ela resolve por completo análise de um processo histórico, e quando ela abre possibilidades para outras questões, é que, de certa forma, ela mostra a sua vitalidade em relação a sua capacidade também de deixar lacunas a serem preenchidas e vácuos a serem preenchidos por outros pesquisadores. Agora, vai depender muito das fontes, com relação a como a gente tem acesso, como elas estão disponibilizadas, e nesse ponto, o próprio Linivaldo já relatou aqui, às vezes tem muita dificuldade em pesquisar com a própria instituição, que vai depender de uma série de circunstâncias envolvendo o pároco, o padre, o bispo também, mas, de fato, temos lacunas aí que precisam ser preenchidas pelos jovens pesquisadores. É verdade, você colocou aí as irmandades, que é um tema muito bom, Péricles. Nós tivemos 2 ou 3 pesquisadores, tem uma que está morando nos Estados Unidos, esqueci o nome dela agora, que trabalhou Irmandade dos Negros em São Cristóvão, né? É um tema muito interessante mesmo, trabalhar com essas outras questões. Claro que nós não devemos esquecer que o padre Isaías é um pesquisador também dedicado a isso, e, evidentemente, você tem estudos aí afro, na próxima live, vai trabalhar com outro tipo de religiosidade, mas a professora Beatriz, que está aqui presente, ela, naquele livro Vovó Nagô e Papai Branco, acabou trabalhando a Igreja Católica também, porque é uma relação de transição entre a religião afro-brasileira e católica. Em um certo sentido, ela também foi pioneira, né? E ajuda a gente a pensar essa pluralidade de catolicismos, e não só o catolicismo penitencial, o romanizador, mas também o popular, né? Isso é um tema, e como disse o professor Péricles, faltando muita gente para pesquisar, que eu costumo dizer, de soldados para pesquisar sobre um tema tão importante, porque religião não é só umbigo, religião por religião, é religião e sociedade, religião e poder, né? Religião e representação, imaginário e assim por diante. Eu, no presente momento, estou muito interessado nos padres que tinham filhos no período colonial e suas redes de famílias, né, de poder, né? Ultimamente estou levantando muito dados sobre isso para terminar o livro sobre 3 padres nesse período colonial, que é um tema fantástico. E, evidentemente, sobre os jesuítas, né, que eu pesquisei no pós-doutorado. Edivaldo, realmente você gosta de mexer em vespeiro, né? Esse você vai ter mais problema do que a sua tese. Pois é, mas eu estou preparado mais dessa vez do que antes. A gente fica calejado e acaba aprendendo. Por isso que eu assumi falar desse tema, porque estou na nova fase. Que quiser que fale, que proíbam, o mais importante é que eu produza e não ficar engavetando com medo de produção como eu fico, né? Que se dane, né? Eu quero produzir, contribuir para a historiografia. Eu não estou falando mal de ninguém, estou pesquisando, né? E, nesse sentido, é a contribuição. Josineide, então, pode continuar, professora. Nós não temos mais perguntas, mas surgiram mais para felicitações. Professor Magno Santos, parabéns para os professores Péricles e Antônio Lidivaldo pela exposição. O André Morato também, parabenizando os professores Péricles e Lidivaldo, bastante motivador o depoimento, né, acerca das pesquisas. E também o José Wagner Undinho Santana, esplêndido. Parabéns, professor Péricles, e parabéns, professor Antônio, uma noite enriquecedora. Entre outros, né, Maria José, parabéns, professor, entre outros que também solicitaram com
fantástico, né? Parabéns, assim, dessa forma, assim, bem instigante, de que realmente gostaram mesmo e acharam fantástica, né, a exposição de vocês. Queremos agradecer as pessoas que fizeram questão. Queria só rapidamente fazer um comentário, que é muito importante, o que o Nivaldo falou há poucos instantes, e isso vale muito como uma lição para os pesquisadores. Existe uma diferença entre o que o Zanoro Rodrigues chama de uma história interna da igreja e o que diríamos, uma leitura de uma perspectiva de fora da igreja. Isso não significa que a perspectiva de fora da igreja implique a negação da sua fé, né, a negação do seu pertencimento religioso. E tem um colega nosso, que Josineide conhece mais bem do que eu, do que a gente, né? Ele fez uma tese recentemente, publicou, e aí ele também é católico, e o padre disse que leu o trabalho, e disse, olha, gostei muito do seu trabalho, mas você não poderia ter dito que o padre que você pesquisou era casado. Ele fez, sim, mas eu fiz uma pesquisa, estava lá no documento, os filhos dele brigando pela herança. Mas você, de certa forma, você falou mal da igreja. Então, não é uma questão de falar mal ou questão de falar bem, é uma questão do que está nos documentos, o que a gente consegue. E aí eu lembro das aulas da professora Terezinha, crítica interna, crítica externa, o que é realmente que a gente quer comunicar, qual passado a gente quer reconstruir. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso ter um compromisso. Eu não fiz nenhum julgamento de Dom José Tomás. Recentemente eu fiz pesquisa sobre Dom Luciano, também não fiz julgamento em relação a Dom Luciano. Eu acho que, primeiramente, temos que ter compromisso com essa reconstrução e, sobretudo, não fazer uma história, somente uma história interna, porque a própria história interna já é feita pela própria instituição. Então, só esse comentário e agradecer imensamente pelo convite. Eu quero aproveitar, Josineide, também embalar, porque além disso que o Pérez colocou, de forma muito brilhante, né, essa história institucional, muitas delas são apologéticas, né, e eles querem que escreva essa história apologética. E a gente não quer também cair no contrário, uma história com a qual a gente é acusado de ser ateu atirando pedra. Mas tem outro detalhe que também quero contar para vocês. Muita gente associa a quem pesquisa Igreja Católica como católico. Muita gente pensa que eu sou beato de igreja, e eu nem frequento igreja, eu tenho formação católica dos meus pais, mas eu respeito todas elas, todas as matrizes de igreja, e eu sou pesquisador e estou atrás de uma história acadêmica, e não a ideia de pesquisar em função porque eu sou religioso. Muita gente que pesquisa, e é o caso do professor, né, Cláudio Franco, ele é católico, mas eu duvido, em nenhum momento eu li os trabalhos dele, participei da banca dele de doutorado, ele tem um distanciamento muito grande, e ele sabe muito bem fazer isso, e algumas pessoas são católicas e fazem um trabalho não apologético, né? A mesma coisa desse padre Vicente, o tempo todo eu achava chato ele, achava uma porção de coisa, que padre moralista, mas isso não me interessava. A história dele daria um bom caldo, se eu fosse um cineasta para contar um filme a partir dele, e eu como historiador, contando a partir de minha narrativa, né? É isso aí. Josineide, já falei demais, passando para você. Ok, professores, queremos agradecer a presença de vocês e agradecer aos participantes do chat, né, por terem feito as perguntas, porque com as perguntas a gente vai esclarecendo melhor, né, assim, as dúvidas de vocês através das perguntas. Então, sempre que, né, que estiverem presentes, façam perguntas relacionadas aos temas, né, e queremos agradecer a todos os professores presentes, né, como já agradecer o coordenador da noite, o Jonatas, e queremos agradecer sempre, né, a participação das professoras Beatriz, da Góes Dantas, professora Terezinha, que desde as primeiras lives estão conosco todas as noites, então, queremos, assim, em nome das duas, felicitar todos os demais participantes, e uma boa noite a todos, passamos a palavra a Jonatas, nesse momento. Bem, faço minhas palavras da professora Josineide, né? A gente agradece os professores que estão presentes e todos os ouvintes em todas as lives. Tem pessoas aqui que a gente já conhece por nome, porque estamos em todas.
Bem, a gente agora vai caminhar para o terceiro e último bloco da nossa live. Eu vou chamar João Freire para recitar o segundo e último poema da noite. João, por favor. Boa noite a todos. Hino do Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Ribeirópolis. Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de amor, abrasai as nossas almas, dai-nos fé, maior ardor. Ó Jesus, nós vos pedimos, vinde e reinai eternamente, no coração de Ribeirópolis, que vos quer constantemente. Coração lanceado na cruz, a nós todos servindo de norte. Sede hoje nosso guia na vida e também nosso arrimo na morte. Ó Jesus, nós vos pedimos, vinde e reinai eternamente, no coração de Ribeirópolis, que vos quer constantemente. Estendei, ó Jesus, vosso reino, de justiça e paz no Brasil. Cante sempre o mundo inteiro, vossa bondade em vozes mil. Ó Jesus, nós vos pedimos, vinde e reinai eternamente, no coração de Ribeirópolis, que vos quer constantemente. Entre preces, incensos e flores, neste dia de linda emoção, elevemos ao céu nossos brados de amor ao divino coração. Ó Jesus, nós vos pedimos, vinde e reinai eternamente, no coração de Ribeirópolis, que vos quer constantemente. Obrigado, João, pelo seu poema. Bem, agora a gente vai caminhando aí para o encerramento do evento. A gente convida novamente os professores Antônio Nivaldo e o professor Péricles para fazer as suas considerações finais, fazer aí esse arremate, deixar os últimos recados. É com vocês, professores. Professor Péricles. Não, mais uma vez agradecer pelo convite, parabenizar o Nivaldo por essa iniciativa, agradecer às professoras Beatriz Góes Dantas, professora Terezinha Oliveira e professora Verônica Nunes pela presença, e os demais professores, demais colegas também, e parabenizar o Nivaldo, foi aniversário dele ontem, só hoje eu vi pelo Facebook, então, parabéns pela iniciativa, e peço desculpas pelas ausências anteriores, o Nivaldo sabe porque eu precisei estar ausente, mas sucesso para esse evento. Um grande abraço, parabéns a todas e a todos. Gente, é com muita emoção ter dividido essa live com o professor Péricles, né? Espero que a gente tenha mais bancas, mais atividades, é um parceiro, né, que está sempre contribuindo para o GPC, contribuindo para os nossos eventos, né? Inclusive ele é diretor lá na TV e rádio UFES, tendo um papel brilhante e importante na nossa Universidade Federal de Sergipe. Vocês viram aí o hino do Sagrado Coração de Jesus, que era de Saco do Ribeiro, que depois que eu descobri que tem tudo a ver com o Padre Vicente, e aí para mostrar a vocês que só os hinos da criação das paróquias daria uma monografia ou dissertação de mestrado, e também o que tem nas gavetas das paróquias. Tem muitas bandeiras, estandartes, beatas que construíram e fizeram de crochê, ou desenharam, lantejoura. A gente dá um trabalho fantástico para descobrir aí coisas de hinos dessas paróquias. E aí vale a vocês. Então, Dom José Tomás é responsável pela entronização do Sagrado Coração de Jesus, e com isso que eu termino a minha fala agradecendo a todos os professores e todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu estou na condição hoje aqui de palestrante e não como coordenador. Eu estou muito feliz hoje, então, por oportunizar esse momento que nunca mais eu falei desse livro. Obrigado e boa noite. Jonatas, devolvendo para você. Maravilha, falas extremamente pertinentes e riquíssimas, conhecimento vastíssimo. Bem, como tornou-se de praxe, né, nas últimas lives, eu peço que todo mundo ligue os seus microfones para desejar uma salva de palmas a todos, aos professores Péricles e Antônio Nivaldo.
Maravilha. Bem, eu agradeço a todos, agradeço especialmente aos professores, né? Como o professor Lindivaldo mencionou, hoje ele está na posição de palestrante e não de coordenador. Eu vou dar um último informe, que é a live da semana que vem. A gente entra agora nessa questão da religião afro-brasileira. O tema da live do dia 10 de outubro é a trajetória da religião afro-brasileira em Sergipe. E a gente vai ter a presença do professor Dr. Fernando José Ferreira Aguiar. Nós estaremos na metade do nosso evento. Então, todos que estão até aqui nos acompanhando desde agosto, eu, em nome de toda a comissão, agradeço, né? E, mais uma vez, agradeço aos professores pela disponibilidade e por todos aqueles que estiveram presentes hoje. Boa noite, pessoal, e até sábado. Eu peço só que fique na sala quem é da comissão organizadora.